Olá, pessoal que acompanha esta tentativa de falar sobre algumas coisas no fim do mundo, né? Ah, Raríssimo ter dois vídeos no intervalo assim curto de tempo, mas eu queria deixar alguns avisos antes de partir para esse vídeo, que é um vídeo que eu estou muito feliz de fazer, inclusive. É, eu recentemente, né, recebi de um companheiro no Twitter, do Twitter, né? Desejo Pós-Capitalista, do Mark Fisher, a tradução em português da autonomia literária. E também sempre quis gravar um vídeo especificamente sobre esse tópico em torno do Mark Fisher, né? Os avisos basicamente são uma breve explicação do porquê passei tantos meses sem gravar, também alguns direcionamentos sobre o futuro deste canal e talvez aí, como vocês podem ver, seja o início de uma era onde eu finalmente aprendi a usar o OBS, né? Porque aí também quem acompanha sabe muito bem que a ironia desse canal é um pouco essa. É um canal sobre aceleracionismo, sobre tecnologia e técnica, sobre avanços, etc. E eu não sei usar nada disso, né? Eu sou um total retardado com computadores e coisas do tipo. Não sei ali do mínimo, sabe? Baixar coisa no torrent. É, Na minha infância eu craqueava jogos, etc. Mas não sei a profundidade do negócio, né? É, Já que eu não sei, eu venho aprendendo, tentando aprender, tentando pesquisar. Aí no começo do ano eu queimei meu notebook. Meu notebook queimou voltando para casa de ônibus. Uma garrafinha com água abriu, queimou ele. Não arrumei, porque eu também fiquei desempregado. Então, os últimos um ano aí, eu vim sofrendo ataques espirituais é, mágicos mesmo, né? As pessoas aí, eles é, plantaram muitas coisas ruins na minha vida, que eu ainda estou, inclusive, sendo impactado, né? Estou desempregado, sem dinheiro, sem computador. Isso aqui foi um negócio que eu peguei emprestado. Então, estou nesse momento ruim, difícil. Espero que nos próximos meses tenha uma melhora, né? Me formei também nesse meio do ano. Então é um pouco isso, porque o canal ficou um pouco parado. Eu pretendo ainda voltar a gravar mais vídeos e ser algo mais constante. Também as pessoas que se inscreveram no curso CCRU 30 anos, né? Inclusive, eu vou encaminhar as últimas videoaulas, eu estou me organizando para isso, estou me programando para conseguir, mas basicamente era isso. Assim, eu espero que ainda mantenha o canal e consiga ir gravando os vídeos, mas realmente eu estou com essa limitação que é o notebook, né? Que querendo ou não, e aí eu vou para o segundo tópico. Eu não sei se eu tenho a vibe de mudar o formato do canal. Eu não sei se eu gosto da ideia de tornar o canal comercial e fazer cortes e sabe, e a telinha bonitinha assim, né? Eu não tenho interesse algum. Eu não sou marxista. Eu não tenho esse ímpeto de tipo divulgar o aceleracionismo como o pessoal vem divulgando Revolução Brasileira, marxismo, comunismo, e em podcast. E também não tenho vontade de criar uma plataforma política alternativa, tipo o partido lá do MBL, a galera que faz curso de Platão e, sei lá, filosofia. Eu não tenho isso. Sinceramente, eu não tenho vontade alguma. Talvez pudesse dar dinheiro, né? Talvez pudesse ser uma oportunidade na vida de crescer, porque eu tenho potencial, blá 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 blá. Mas eu não tenho essa paciência. Eu sou aquele protagonista do Mestre, do Paul Thomas Anderson, que inclusive eu revi hoje e é muito bom. Eu não lido bem com hierarquia, eu não lido bem com o mestre, eu não lido bem com ter que ficar, sabe, me curvando, me adequando a um modus operandi, assim, de tipo, eu vou ter que fazer o vídeo desse jeito, eu vou ter que falar isso, eu não vou poder falar aquilo, eu vou ter que tomar cuidado. Não. Então eu realmente gosto de ser essa coisa meio underground. Quem aí me acompanha por aqui, que também me segue no Twitter, sabe que eu falo um monte de asneira, um monte de bobagem, que em qualquer outro tempo, se eu tivesse essa amplificação, me cortariam de financiamentos e
me tirariam do negócio. Então, infelizmente ou felizmente, eu sou uma pessoa muito livre e eu não quero mudar isso aqui para uma coisa comercial, para uma coisa tragável, eu não quero que tenha corte em TikTok. E é isso. Meus vídeos vão continuar sendo como são, texto na tela, slide. E hoje, inclusive, partindo pro negócio, né? É bem denso, né? É um vídeo que trouxe até uma cola. É um vídeo que vai no negócio teórico mesmo, né? Fazia tempo que eu não fazia algo assim, então hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a visão de aceleracionismo, ou o que existe de aceleracionismo no trabalho do Mark Fisher, né? Nesse também muito importante teórico do aceleracionismo, e que eu tenho a impressão, em alguns momentos, que a forma que o Mark Fisher chegou no Brasil é uma forma um pouco exorcizada do aceleracionismo, né? Ele fica muito famoso pelo realismo capitalista, o que é super compreensível, né? É um livro bem mais tragável e que não tem ali a sua ligação teórica tão explícita com a CCRU de Warwick, mas o Mark Fisher foi estudante do Nick Land, né? Se eu não me engano, ele foi orientando da Sede Plant, mas ele foi um estudante do Nick Land, ele foi um membro da CCRU, tem um impacto e uma influência muito importante no pensamento da CCRU e também no próprio trabalho do Fischer, né? Os trabalhos ali de 90, depois o K-Punk, que é o blog que ele escreveu por muitos anos, tem muita influência do aceleracionismo. E este último livro, que eu tinha falado antes, Desejo Pós-Capitalista, é a coletânea de aulas do último curso que ele ministrou em vida, né? Ele comete suicídio em 2017, se eu não me engano. Também estou meio resfriado hoje, então vocês têm que lidar com isso aí, né? Inclusive, talvez nos conecte, né? Eu como um ser humano, que também posso estar doente, e o Fischer, que também estava dando aula e morreu, né? Toda uma rede. E é um texto que vai talvez tocar mais no que seja o possível projeto de aceleracionismo na obra do Fischer, né? É o livro que talvez converse mais sobre qual era a visão real dele em torno do que é possível acelerar, né? Do que a gente tem que acelerar e o que é que vai acelerar, né? A minha dissertação, meu pequeno meu pequeno vídeo, e eu espero que não seja muito longo mesmo, vai girar em torno especificamente de alguns textos, mas o Exterminador do Futuro contra o Avatar, né? Avatar contra o Exterminador do Futuro, que é um texto famoso do Fischer, se eu não me engano é de 2012, né? Foi ali bem no momento onde o termo aceleracionismo estava começando a ganhar essa tração. É um texto muito interessante porque é a crítica fischeriana ao Nick Land e é também, talvez, os primeiros lapsos do que a gente vai conceber como um aceleracionismo de esquerda distinto da tradição neorracionalista, né? Distinto do projeto que o Negarestani foi desenvolver e tudo. Essa primeira citação: por que intelectuais políticos vocês estão predispostos ao proletariado? Em comiseração pelo quê? Eu percebo que um proletário os odiaria. Vocês não têm ódio, pois são burgueses, privilegiados, tipo de pele macia. Mas por que vocês não ousam dizer a única coisa importante que há para dizer? Que alguém pode apreciar engolir a merda do capital. Seus materiais, suas barras de metal, seus livros, seus patês de salsicha, engolindo toneladas disso até arrebentar, Se situam no lado mais desprezível, o lado moralista, onde vocês. E por que, ao invés de dizer isso, que é também o que ocorre nos desejos daqueles que trabalham com suas mãos, bundas e cabeças? Ah, vocês se tornam líderes de homens, belos líderes de cafetões. Vocês se inclinam para frente e divulgam. Ah, mas isso é alienação, não é bonito, aguente firme, iremos salvá-los. Essa é uma citação do Lyotard, e é uma citação que inicia o texto do Mark Fisher, né? O
o Lyotard ele é muito importante para esse arco de história. Ele é muito importante para a CCRU no geral, né? O Brasil não conhece tanto a obra do Lyotard, a economia libidinal, que é de onde esse texto é extraído, nunca sequer foi traduzido, né, o livro. Aqui o impacto de Deleuze-Guattari é muito maior, né? Do Deleuze em especial, né, querendo ou não. E é um texto que foi importante, muito importante ali para aquele momento e segue sendo muito importante para o Fischer nessa construção do que é esse desejo pós-capitalista. Por quê? Esse argumento do Lyotard, essa concepção do Lyotard, ela é de um momento póstumo do maio de 68, que, querendo ou não, tem ali o antiédipo como um extrato, como um resultado, né, como um extrato. A Deleuze-Guattari escreve o antiédipo no momento onde aquela efervescência política, estudantil, de transformação, né, dos núcleos familiares, das lógicas do desejo, explodiram. Né? E não explodiram só na França, né? Explodiram no mundo inteiro. Né? 69, lá nos Estados Unidos, Nixon ganha a presidência, acontece Woodstock, o homem pisa na lua. Então, a transformação gigante, né, das lógicas familiares, de todas essas coisas assim, acontecia no mundo inteiro, né? Acontecia não só no cenário francês. E o Fischer está olhando um pouco, inicialmente, né, para esse lugar de marginalidade que o Lyotard ganha. O Lyotard ele escreve esse texto e ele é publicado anos depois do Antiédipo, e ele tem esse diálogo com a questão do antiédipo, mas ele vai um pouco além. Né? Se o antiédipo ainda estava falando sobre desejo e sobre uma produção social que às vezes condiciona o capitalismo como essa força que sempre alimenta a si mesmo, que sempre consegue criar mais criar algo além, né? Impulsionar o seu limite, se expandir. O Lyotard está falando talvez de uma heresia do ponto de vista marxista, e é o que empurrou ele para essa marginalidade, esse livro pelo menos, né? Ele chama, e ele brinca inclusive, que é um livro maldito. Os amigos marxistas o retalharam totalmente por isso, que é sobre uma capacidade de gozo a partir dessa exploração. Ele está falando realmente de uma coisa assim que o Fischer vai interpretar, né, como uma impossibilidade de retorno ao orgânico, uma impossibilidade de pensar um desejo fora do capital, um desejo que consegue ser realmente alternativo, paralelo ao que o capital estabelece, né, define como horizonte, como parâmetros, como estrutura. Os desempregados ingleses não precisavam se tornar trabalhadores para sobreviver. Eles aguentem firme e cuspam em mim. Gostavam da exaustão histérica, masoquística. O que quer que fosse de depender das minas, nas fundições, nas fábricas, no inferno, eles gostavam disso. Gostavam da louca destruição de seus corpos orgânicos, que de fato era imposta sobre eles. Gostavam da decomposição de suas identidades pessoais, as identidades que a tradição campesina construiu para eles. As identidades gostavam da dissolução de suas famílias e vilas. E gostavam do novo e monstruoso anonimato dos subúrbios e dos pubs de manhã e de tarde. E aí, esse texto do Fischer, O Exterminador do Futuro contra Avatar, ele começa inicialmente a partir desse pequeno levantamento em torno, né, de Deleuze-Guattari, o antiédipo, aquela explosão de 68 que o antiédipo faz parte, e o Lyotard. E o Fischer se pergunta exatamente isso. Realmente, se formos pensar a partir da realidade, quem é que quer abandonar o conforto, a graça e a beleza que é viver sobre esse regime de compra, de venda, de consumo, de prazeres, para voltar à lama, né? O Viveiros de Castro tenta fazer uma lacrada nesse trecho do Fischer, na apresentação dele, né, A Mundo por Vir, mas ela é péssima. Tipo, é uma lacrada assim, realmente, que fala, a gente quer ir para a lama.
Mas o ponto do Fichte é um pouco esse. Quem quer abandonar os subúrbios anônimos, os pubs, e voltar para o campesinato? Levantem a mão quem quer realmente retornar para as vilas, famílias e territorialidades pré-capitalistas. Além disso, aqueles que realmente acreditam que esses desejos por uma totalidade orgânica restauradas estão fora do capitalismo, né? Estão fora da cultura do capitalismo tardio, estão muito errados, porque aí isso é o giro interessante e é por isso que aparece o Avatar. Até esse desejo de retorno ao orgânico, de um retorno à natureza, de uma conexão a esse planeta mãe, a essa coisa, talvez também já seja um fluxo de desejo artificial, né? De um desejo, não diria que é artificial, mas codificado pela infraestrutura libidinal capitalista, né? Incorporado, como ele fala. Aqueles que realmente acreditam que esses desejos por uma totalidade orgânica restaurada estão fora da cultura do capitalismo tardio, em vez de componentes plenamente incorporados da infraestrutura libidinal capitalista, a Hollywood já evidencia isso, né? Nos diz que podemos parecer tecnoviciados, viciados em cyberespaço, mas por dentro, em nossos eu verdadeiros, somos primitivos organicamente, ligados ao planeta mãe e vitimizados pelo complexo industrial militar, que é um pouco o que ele vê no Avatar, né? É um filme que investiga ali, que mostra essa conexão com a questão da natureza, do orgânico, né? O planeta La Pandora, mas passada por essa conexão virtual, né? Por essa necessidade de plug. Então, aí eu sugeriria para os críticos e pessoas que buscam, né, essas repaginações, essas reestruturações críticas, em qual sentido, né, até o pensamento de Viveiros e da turma de Gaia também não soa reflexo de uma cultura de capitalismo pós-tardio, né? Será que essa utopia verde e esse retorno ao orgânico também não são frutos de uma certa infraestrutura capitalista, né, libidinal capitalista? Não existe de fato nenhum desejo de voltar, se não sendo por um feriado em parque de diversão barato de Hollywood. Nunca existiram sociedades primitivas, né? O Exterminador do Futuro estava ali desde o começo. Então, a grande questão, e que talvez seja o grande lapso do aceleracionismo, seja, então, qual é o caminho? É para frente a única direção? É através da merda do capital, das barras de metal, do poliestireno, seus patês de salsicha e dessa matriz de cyberespaço? E aí o Fischer aparece com essas interessantes afirmações e que, novamente, eu sinto que poucos lembram, né? As pessoas gostam muito do Fischer do realismo capitalista, do Fischer crítico-cultural, e as pessoas esquecem o Fischer que falou isso. 1. Todos são aceleracionistas. 2. O aceleracionismo nunca aconteceu. E 3. O marxismo não é nada senão aceleracionista. E aí ele vai esmiuçando essas afirmações. Novamente, é uma questão que gira em torno do Deleuze-Guattari e Lyotard, né? É uma inspiração ali norte, tanto para Land quanto para Fischer e etc. O Antiédipo, ele é, em muitos sentidos, um texto tardio dos anos 60. Ele é ali o resultado de uma década mesmo, onde, inclusive, ciência, arte, cultura tomaram a frente de muitas coisas do mundo inteiro, né? A filosofia também estava tentando se linkar a essas inovações, a essas transformações, a esse novo mundo, realmente, que a década de 60 já formava. O final do Antiédipo, inclusive, fala sobre muito ciência e arte, né? Então, em muitos sentidos, ele é um livro ali do desfecho dessa década, da conclusão de uma década que já falava muito sobre. Não muito longe, abaixo do sim bêbado de desejo, que é, querendo ou não, o que o Antiédipo talvez estava imerso, o Lyotard resgata o não do ódio, a angústia, a frustração, sem satisfação, sem diversão, no future, sem futuro.
E é nesse aspecto do negativo, da negatividade, que o Fischer aposta que a esquerda e os campos políticos, né, ele como um importante teórico de esquerda, deveria novamente retornar. Deleuze-Guattari, Economia Libidinal sobre a Política, como um meio de maior intensificação libidinal. Então, qual é o giro que ele está olhando principalmente? Em vez disso, é uma questão de usar a libido para propósitos políticos, instrumentalizar essa libido para propósitos políticos, resgatar essa negatividade que o Lyotard estava falando tanto, né? Então, tá. Se em Lyotard ali já existiu uma certa retaliação, né? Se o trabalho dele já foi meio julgado, o trabalho de 90 em Warwick, em especial do Nick Land, ele recebeu um desprezo bem maior, né? O trabalho do Land ele vai ainda além do Lyotard. Então vocês estão entendendo a linearidade, né? Deleuze-Guattari, Lyotard e aí, enfim, o Land. Para basicamente ser assim os elementos que ele vai combinar e ele vai partir para pensar esse desejo pós-capitalista, né? O Land, nesse sentido, ele é muito mais radical que o Lyotard, pois ele está totalmente fechado com o projeto de não ir, de nem acreditar, nem conceber esse fora, né? Ele está realmente, ele é um fruto da vitória neoliberal Thatcher-Reagan dos anos 70, e em 90 ele também viu o desenvolvimento de um mundo que o potencial corrosivo do capitalismo realmente representava um futuro, realmente representava talvez uma nova dimensão, né? A revolução maquínica, que em 90 já tinha explodido tecnologias de computadores, primeiros celulares, etc., deve ir na direção contrária à regulação socialista, pressionando em direção a uma marketização ainda mais desinibida dos processos que estão destruindo o tecido social. Ainda mais com o movimento do mercado de decodificação e desterritorialização. E nunca se pode ir longe demais na direção da desterritorialização. Você ainda não viu nada. You have you haven't seen anything yet. Eu acho que essa é a frase que está lá no Antiédipo, né? Então, Deleuze-Guattari, o Land, ele pega Deleuze-Guattari, pega Lyotard e ele ainda radicaliza mais. Ele vai além no sentido desse fora dentro da história do capitalismo, né? E aí, uma coisa também importante que o Fischer vai pontuando antes dele entrar nos tópicos exatamente do Land, porque não sei se vocês sacaram, né, mas é um texto que está ali brincando com isso. O Land, Exterminador do Futuro, que é o filme que incorpora bem o pensamento e uma das principais ideias dele, né, dessa inteligência que sempre esteve anteriormente, ela só estava predestinada a surgir, né, na história do capitalismo, e ela já está no futuro, inclusive, e o Avatar como esse orgânico utópico que surge muito por uma artificialidade da infraestrutura libidinal capitalista também. Esse momento, quando ele vai aprofundar no texto e em algumas passagens da obra do Land, eu acho que ele está olhando muito para um momento que o Land também estava vivendo, que é um momento meio desesperador, né? Um momento meio que a academia e que a esquerda britânica também estavam muito impactadas por um